Anúncios para o público quente e o público frio. O meu nome é Tainara, eu trabalho com marketing digital. E bom, com o avanço da internet e consequentemente também das compras online, cada vez mais os anúncios, ou seja, os ads, são essenciais, inclusive também para negócios locais. Hoje, antes de ir em um restaurante, por exemplo, é muito comum que a gente pesquise no Google antes, e isso vale também para outros estabelecimentos. Então se torna cada vez mais importante ter a sua presença na internet. E claro, com os anúncios certos, direcionado para o público certo, as suas vendas podem aumentar cada vez mais. Isso porque se você está no Facebook passando algum tempo, você vê um anúncio, entra no site, gosta do produto, adiciona no carrinho, mas decidir que não é o momento de comprar ainda, peraí, tem alguma coisa errada com o seu anúncio, algo faltou. E aí você talvez consiga fazer essa venda, mas após muito e muito remarketing. Ou você pode criar uma excelente estrutura de anúncio dedicada para cada público, e aí sim você vai ter muitas vendas com esse seu anúncio. Bom, no vídeo de hoje a gente vai focar em lojas online, seja e-commerce ou dropshipping, e eu vou te dar um exemplo completo de como você pode segmentar bem o seu público, identificar o seu público e fazer o anúncio certeiro. Bom, existe o público frio, que nunca teve contato com o seu produto, não conhece a sua marca, e existe o público quente, ou seja, uma pessoa que já conheceu o produto ou a sua marca, já teve contato com o seu produto de alguma forma e está muito propício a comprar o seu produto. Só que frio e quente é muito genérico, tem muita coisa no meio disso, e é por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os níveis de consciência. Eugene Schwartz, que foi considerado o melhor copywriter da história, defendia que existem 5 níveis de consciência, e eu vou mostrar para vocês cada um deles e vou dar um exemplo prático também. O primeiro deles é o cliente inconsciente, ou seja, ele não conhece o seu produto e ele nem sabe que ele tem um problema a ser resolvido. No fundo, o cliente já tem certa necessidade, mas não está suficientemente consciente a ponto de saber que aquilo é uma necessidade que precisa ser resolvido. Nesse ponto, você precisa convencer o seu cliente de que realmente existe um problema e que ele precisa resolver. Ou seja, aqui você precisa identificar para o seu cliente qual o problema que ele tem e como o seu produto ou qual o seu produto que pode resolver esse problema. Por exemplo, se você vende um travesseiro ortopédico, nesse ponto o seu cliente usa qualquer travesseiro, ele não faz a menor ideia de que um travesseiro ortopédico pode resolver alguns problemas que ele tem. Ele sente dores no corpo, ali, dor na coluna, enfim, mas não sabe de onde ele vem e às vezes parece algo tão comum para ele que ele não vê aquilo como realmente um problema que precisa ser resolvido. E nesse caso, qual seria a solução? Qual seria o anúncio ideal? Você fazer um storytelling, ou seja, você contar uma história. Ainda nesse exemplo do travesseiro ortopédico, você conta uma história de alguém que estava sentindo várias dores no corpo, principalmente ao acordar, que estava com muita dor na coluna, que isso inclusive prejudicava o dia a dia dele, prejudicava o trabalho dele, ele não conseguia ser produtivo, e aí por recomendação ele começou a usar um travesseiro ortopédico e começou a não ter mais essas dores no corpo. Ele dormia bem, ele acordava super motivado, acordava bem, a dor na coluna passou, ele conseguiu ter mais foco no trabalho. Então aqui nesse anúncio você precisa mostrar para o seu cliente, olha, você tem um problema, mas calma, porque eu tenho a solução. O segundo nível de consciência seria o consciente do problema. Aqui o cliente não sabe que um travesseiro ortopédico pode resolver as dores dele, ele só sabe que todo dia ele acorda com o corpo muito dolorido. E nesse caso a solução seria também um storytelling, gerando curiosidade, autoridade e também dimensionamento. Ou seja, aqui você conta uma história que gere curiosidade em usar aquele travesseiro que foi feito anatomicamente para a pessoa, que foi feito para resolver o problema dele, e inclui a autoridade da marca, ou seja, comenta brevemente sobre os estudos que foram feitos sobre por que o seu produto é o melhor. Passe realmente aquela sensação de autoridade, que você sabe do que você está falando. E na questão do dimensionamento, você pode mostrar para o cliente como que seria o dia a dia dele se ele usasse um travesseiro ortopédico. E o terceiro nível de consciência é a consciência da solução. Ao contrário do nível anterior, nesse aqui o cliente ele já sabe que ele tem um problema e ele já sabe a solução, só que ele ainda está em dúvida, por exemplo. Ele sabe que existe um travesseiro ortopédico, apesar de não conhecer o da sua marca, mas ele sabe que tem como solução um travesseiro ortopédico ou, por exemplo, algum creme natural que diminua a dor nas costas. Em resumo, ele sabe das soluções, embora ele não tenha ainda escolhido uma em específico para tratar aquele problema dele. E a solução aqui seria criar curiosidade, provas, autoridade, exclusividade e dimensionamento. Exemplos práticos na vida da pessoa. Na questão de prova social, seria ideal, por exemplo, o depoimento de alguém que usou aquele travesseiro e como aquilo melhorou o dia a dia dela. O quarto nível seria o consciente do produto. Então aqui o cliente ele já sabe do problema, ele já sabe de todas as soluções que ele tem e aqui ele considera fortemente adquirir o seu produto, embora ele não tenha ainda uma certeza assim se realmente vai ou não vai comprar o seu produto, ele está com bastante dúvidas. Então, seguindo o exemplo que a gente está até agora no vídeo, ou seja, do travesseiro ortopédico,
ortopédico, aqui o cliente ele sabe que o travesseiro iria resolver um pouco do problema dele, mas ele tá com medo, ele não sabe se o travesseiro realmente é eficaz ou se ele só vai perder dinheiro. E aqui a solução seria reforçar as garantias, incluir provas sociais, tirar dúvidas, ou seja, as dúvidas mais frequentes que os clientes têm sobre o travesseiro ortopédico e também oferecer um desconto. Bom, e o quinto nível é o cliente ideal, é o cliente dos sonhos, é o cliente que a gente gosta muito, que é o cliente mais consciente. São aqueles que já decidiram verdadeiramente adquirir o seu produto ou serviço, mas que eles só estão esperando uma oferta irresistível. E esse aqui seria realmente um nível de remarketing. E aqui, como que seria o nível de remarketing? Você evidenciar as soluções e fazer uma oferta irrecusável para ele. E como que seria essa solução já a nível de remarketing? Como que teria que ser esse anúncio? Nesse caso, você reforça as garantias e evidencia as formas de pagamento, como por exemplo parcelado. Às vezes o produto ele custa, por exemplo, R$490, mas se você mostrar já que é 10 vezes de 49, já fica muito mais acessível para o seu cliente e ele já pensa, nossa, realmente, com R$49 por mês eu consigo adquirir esse produto e não fica muito caro. Além de, claro, algo que é muito importante também é você tirar dúvidas, e aqui as dúvidas realmente dos clientes que estão quase comprando. Mas calma que ainda não acabou, eu vou te falar dicas essenciais para você conseguir aplicar tudo que eu tô te explicando aqui nesse vídeo. Então já aproveita para deixar um like aqui no canal e se inscrever também, porque nos ajuda bastante. Somos um canal pequeno, mas como você pode ver, a gente posta muito conteúdo de qualidade e você se inscrevendo nos ajuda a crescer e assim conseguimos ajudar outras pessoas também. O nosso conteúdo ele é mais distribuído. Bom, continuando, agora que você já sabe quais são os 5 níveis de consciência, é muito importante você definir qual será o seu público ou o seu objetivo em uma campanha. Uma forma muito interessante e que tende a dar muito resultado nesses anúncios é você percorrer esses 5 níveis. Como assim? Comece criando uma campanha com o nível 1 e depois vá percorrendo cada um deles conforme ali a quantidade de tempo que você definir os seus anúncios. E como assim? Comece criando uma campanha para o nível 1, crie um público personalizado e aí sim você consegue rodar os demais anúncios conforme os outros níveis. Porém, um detalhe, nos que envolvem descontos, faça um público personalizado com as pessoas que entraram no seu site, mas não realizaram uma compra. Bom, sabendo desses 5 níveis, são várias campanhas que podem ser veiculadas e desenvolvidas, e assim o seu anúncio fica muito mais certeiro, ele fica realmente mais objetivo e direcionado para o público ideal. Então é muito importante você definir qual que é a dor ou problema do seu cliente e como que o seu produto ou qual do seu produto que pode resolver. Além de, claro, de você saber qual que é a dor ou o problema do seu cliente, como você pode solucionar, você precisa saber quem que é o seu público e em quais dos níveis de consciência ele se encontra. Assim você consegue criar um anúncio direcionado e atingir o objetivo que é fazer mais vendas. Então use o pixel do Facebook e esses 5 níveis a seu favor. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito ter te ajudado. Se você gostou, comenta aqui nos comentários e também me diz qual assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui. E até o próximo vídeo!